Números, capítulo 22, do versículo 41. Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipó, tudo o que Israel fizera aos amoreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houve ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipó, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beó, a Petó, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoares, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Medianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. Chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora amaldiçoar-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipe e mais honrado do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram assim: diz Balaque, filho de Zipó, rogo-te que não te demores, envie a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoar-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus,
para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu não saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albadou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário a ele e ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desabanhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e a espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desabanhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviará diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora se parece mal aos teus olhos. Torna-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha
saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está num termo de Anom, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaião: porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não viste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaião disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaião foi com Balaque e vieram Kiriate Uzote. Então Balaque matou, bois. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaião e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaião e o fez subir aos altos de Baal, e viu Balaião dali a última parte do povo. Meus irmãos e minhas irmãs, veja quantas palavras de seguimento, de determinações do Altíssimo. Nesta passagem do livro de Números, do capítulo 22, versículo 1 a 41, que o Senhor nos fala sobre Balaque e Balaião. Quem são Balaque e Balaião? São praticamente duas tribos representadas por reis, Balaque e Balaião. Então, esse Balaque falou, né? Porque Balaque, ele, diante do Senhor, ele era um homem que, né, não tinha aquela temência a Deus, o Balaque. E o Balaião, ele tinha a temência a Deus. Tanto que o Senhor chegou a falar várias vezes com Balaião. E tudo que o Senhor determinava a ele, que ele passava para aquele povo, para aquela nação ali, para abençoar ou amaldiçoar, acontecia. Por quê? Veja, gente, o poder das palavras do Altíssimo, as suas determinações. Quando o Senhor passava algo para ele, que ele falava para o povo, aconteceria por causa do poder, o poder do Altíssimo diante das suas determinações. Veja, então, o Balaque, ele queria que o Balaião fosse até a cidade dele para ele conversar, em que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Mas o povo de Israel era um povo que era determinado por Deus, era um povo que era guiado por Deus. Então, como o Balaque não tinha tanta força, porque ali estaria a força diante do povo de Israel, dos israelitas, porque Deus era com ele. Então, o que foi que o Balaque queria? Que o povo fosse amaldiçoado e ficasse fraco. Mas como pode se amaldiçoar aquilo que é guiado por Deus? Então,
Quando o Balaque foi mandou um mensageiro até o Balaião para que ele fosse até o seu território para conversar sobre este assunto de amaldiçoar o povo de Israel. Então o Balaião disse que o Senhor não permitiu que ele fosse. Depois, novamente, o Balaque mandou novamente outros mensageiros, mais outros mensageiros, né, para poder novamente chamar o Balaião. O Balaião respondeu a ele que no momento não tinha uma resposta, se ia ou não, que o povo que foi para lá de mensageiro ficasse durante a noite. O que o Senhor dissesse a ele, ele faria. Então o Senhor disse para Balaião que ele poderia ir, mas iria fazer tudo aquilo que Deus iria determinar a ele ao Balaque as palavras. O que foi que aconteceu? No caminho, o Balaião se desviou do caminho que estava sendo determinado por Deus para ele seguir, e a jumenta dele não quis seguir aquele outro caminho, quis seguir o caminho que estava sendo determinado. Você vê, o anjo do Senhor estava acompanhando ele, e a jumenta viu o anjo do Senhor e Balaião não viu. Veja, o pensamento de Balaião, naquele sentido, já estava se mudando. Então, ele bateu na jumenta. Ele bateu na jumenta no período de 3 vezes, e depois que ele bateu na jumenta, o anjo do Senhor abriu a boca da jumenta e a jumenta falou para ele: por que tu me bates? O que fiz a tu? Já me bateste durante 3 vezes? Olha só. O poder de Deus diante de tudo. O poder do Senhor diante de tudo. Diante daquela geração. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, diante de tudo isso, o poder do Senhor não muda. O poder do Senhor, ele é único. O poder do Senhor é o poder do Todo-Poderoso, o poder do Altíssimo, do Criador do céu, da terra e de tudo que nela há. Então, vamos nos prostrar hoje, nesta geração, todos os dias de nossas vidas, e clamar ao Senhor, pedindo-lhe a força, a inteligência, a sabedoria, a saúde, em tudo que for possível diante de cada um de nós. Pedir em aclamação, pedir segurança, pedir prosperidade, pedir bênção. Mas diante de aclamação, diante de amor, diante de sinceridade, porque o Senhor está com os ouvidos abertos para ouvir todos aqueles que clamam em verdade, em amor, em pureza. Estas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas. No livro de Números, capítulo 22, versículo 1 a 41. De 1 a 41. Siga as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos.